Olá criativo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Este é o segundo vídeo da série, onde eu mostro um pouco o processo de criação de uma identidade visual do zero. Bom, dito isso, bora pro vídeo. Como eu expliquei no primeiro vídeo da série, a primeira etapa é a coleta das informações junto com o cliente para a criação da identidade visual através do briefing. E após o entendimento das informações do briefing, a próxima etapa é a construção do mood board. E assim que definimos uma ideia e um conceito, se inicia a criação do logo. Agora, nesse segundo vídeo da série, chegamos na quarta etapa, que é a criação dos elementos gráficos. Elementos gráficos são formas, cores, tipografia, ilustrações, fotos, entre outras coisas. E todos os elementos são reunidos para apresentar de forma visual o conceito de uma empresa, produto ou serviço. E neste vídeo eu vou apresentar as formas, as cores e a tipografia que eu escolhi para este projeto. Ok, agora eu vou mostrar algumas partes do guia de identidade visual que estou fazendo para esta marca. E o que é o guia de identidade visual? Um guia de identidade visual, manual da marca, manual de identidade visual, são documentos que reúnem instruções de como o cliente deve utilizar os elementos gráficos de uma identidade visual. Essas são as variações criadas para usar o logo em diversas situações. Aproveitei também para criar um ícone da marca que pode ser utilizado de diversas formas, entre elas como foto do perfil. Uma das formas que eu vou utilizar para criar uma conexão entre cada peça da identidade visual é a utilização deste grafismo. E boa parte dos elementos que eu usei neste projeto, eu baixei na Envato Elements. Lá você tem uma grande variedade de elementos com qualidade para você utilizar nos seus projetos. Caso você queira conferir, tem um link na descrição. Bom, continuando aqui. Esse é o pack de ícones que eu criei de forma padronizada para serem utilizados nas criações. Aqui eu separei o grupo de fontes da identidade visual da marca. Separei tanto a fonte que eu utilizei para criar o logo, quanto as fontes de apoio para títulos e textos. E essa é a paleta das principais cores da identidade visual. Eu iniciei esse projeto em RGB e eu quero criar uma identidade visual que possa ser usada tanto no digital como em materiais impressos. Por isso eu acrescentei os códigos da Pantone. E para encontrar o código Pantone correspondente de cada cor dentro do Illustrator, você deve ir até Amostra de cores, Menu de biblioteca de amostras, Livros de cores e em Pantone Solid Coated. Vai abrir uma janela com cores registradas pela Pantone. Aqui você pode encontrar as cores correspondentes. Depois de encontrar todas as cores, você pode pegar o código Pantone e fazer uma busca no site Pantone Connect para confirmar se está tudo ok. Basicamente é só fazer uma busca e pronto, você já tem uma confirmação se o seu código é válido ou não. O único problema é que esse serviço é pago, mas você consegue utilizar alguns recursos utilizando a conta gratuita. Depois que eu defini as cores, os elementos gráficos, eu criei os rótulos dos produtos. Os rótulos dos produtos são as principais peças da marca. E para a criação eu utilizei o Adobe Illustrator e o Photoshop. Na arte, além das informações importantes, eu coloquei elementos que representam produtos da fazenda. E a ideia é reforçar o conceito
de que o produto é 100% natural, e eu utilizei fotos das frutas para reforçar ainda mais esse conceito. E depois de tudo pronto, esse é o resultado final dos rótulos aplicados no mockup dentro do Photoshop. E agora, se baseando nessas peças, eu posso fazer todas as outras que compõem a identidade visual da marca. E caso você não tenha assistido o primeiro vídeo desta série, tem um link na descrição e no comentário fixado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e caso não seja inscrito, inscreva-se, assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima!